Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa Papo Psi, com a psicóloga Valdeci Oliveira. Um bate-papo aberto sobre saúde. Papo Psi, o programa. Saúde e bem-estar juntos, vamos conseguir. Com Valdeci Oliveira, papo vai fluir. Cada passo dado, novos caminhos a seguir. É o programa da saúde, o sonho a construir. A escolha de ser quem sou. Autorresponsabilidade. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Psi desse sábado. Eu me chamo Valdeci Oliveira, sou psicóloga e para mim é um grande prazer ter você aqui comigo nesse momento, tá certo? E aí, me fale, como é que você está? Como vai você? E aí? Eu preciso saber na sua vida. São tantas emoções, não? Muito prazer, queridos. Para mim é uma grande honra ter você aqui com a gente no nosso Papo Psi desse sábado, tá? Quero agradecer, muitos amados me mandaram mensagem a semana passada, né? Foi meu aniversário, dia 4 de outubro. Fiquei mais novinha, né, Liana? Fiquei mais novinha. Quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho. Agradecer aí nosso querido Ribamar. Ribamar, queridos, me ouviu lá em uma rádio no Rio de Janeiro, né? E assim ligou pra mim, mandou mensagem. Muito obrigada, Ribamar. Um cheiro bem baiano aí pra você. Mandou mensagem, me parabenizou pelo aniversário. Muito obrigada, Ribamar. Né, Dinava também, que disse, Val, manda mensagem pros amigos. Beijo, Dinava, pra você. Cheiro bem gostoso pra você, pra nossa princesinha Dulce. Muito obrigada, queridos, pelo carinho de vocês, pelas mensagens, sabe? Sempre me incentivando a continuar no Papo Psi. Pra mim é uma grande honra. Eu fico muito feliz com as mensagens, com as ligações, né? Com o incentivo que vocês mandam nas redes sociais. Muito obrigada. 71988606485, esse é o número, tá bom? Nas redes sociais, @psicóloga Valdeci Oliveira. Quero agradecer também a galerinha aí da Web Rádio Sertão 09, que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, o que? Ah, meu amor, é poder puro, o que? Também canal do YouTube, estourado aí o Papo Psi. Temos aí a nossa playlist. Então, se você está nos acompanhando aí pelo YouTube, muito obrigada. Web Rádio Sertão 09 agradece a sua atenção, o seu compartilhar. Dá um like aí, tá bom? Compartilha, pois o que é bom a gente compartilha, né não? E vamos embora. Vamos falar hoje sobre autorresponsabilidade. O Papo Psi também é autorresponsabilidade, né não? Hoje nós vamos mergulhar em um tema profundo e transformador. A escolha de ser quem sou, com foco na responsabilidade. Na psicanálise, entendemos que nem sempre temos consciência de tudo que nos motiva. Muitas escolhas surgem de escolhas ou desejos inconscientes, conflitos internos, influências do passado, mas mesmo assim, podemos nos tornar mais conscientes, queridos, das nossas decisões. Como, Val? Nos reconhecendo como sujeitos ativos da nossa própria história. Fecha os olhinhos aí um pouquinho, por favor. Vamos começar o Papo Psi com reflexão. Afinal de contas, aqui é um papo de refletir, né não? Vamos refletir um pouquinho, pensar na nossa vida. Feche esses olhinhos lindos aí um pouquinho, por favor. Respira, relaxa. Inspire, expire. Pense um pouquinho. Quais foram as escolhas que marcaram quem você é hoje?
Que decisão você tomou ou assumiu por medo? Pensa um pouquinho. Que decisão você assumiu ou evitou por medo? Pense um pouquinho. Que escolhas foram? Quais foram as escolhas que te marcaram? Que marcaram quem você é hoje? Quais foram as decisões importantes da sua vida? Respira, solta, relaxa. Freud nos mostrou que grande parte da nossa vida psíquica está no nosso inconsciente e que muitos dos nossos comportamentos muitas vezes parecem automáticos. Mas, sabe, Lacan nos lembra que o sujeito está sempre em relação à linguagem, aos outros e à sua própria história. Sabe, queridos, reconhecer nossas escolhas é, portanto, reconhecer a nossa posição de sujeito no mundo. Assumir que nós podemos assumir, ou seja, assumir que podemos intervir na nossa própria vida, sabe? Muitas vezes, amados, sentimos que a vida nos empurra e que os acontecimentos, sabe, simplesmente acontecem com a gente. Mas a autorresponsabilidade, sabe, segundo a psicanálise, é não se culpar. Às vezes a gente tende a se culpar, né, pelas nossas decisões, certas ou erradas, mas foi você que decidiu. Se não deu muito certo, sabe, faz assim, olha a rota e vai novamente. Reprojeta, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se deu certo, ok, vamos avançar. Sabe, a autorresponsabilidade não é se culpar, né? A psicanálise nos ensina que não adianta você se culpar, porque isso vai trazer angústia, tristeza, mas é perceber o desejo que nos move, os medos que nos paralisam, e aí, a partir disso, escolher o que queremos realmente escrever na nossa própria história. A história é sua. Não coloque, sabe, a sua história para ser escrita por outras pessoas. Às vezes nós tendemos a chegar, eu amo fulano, eu amo ciclaninho, eu não vi você ciclaninho, porque ciclaninho me fez isso, porque fulano me fez aquilo, sim, mas e você em meio a isso? Tem uma frase do Sartre, né, que eu acho bem interessante, eu já falei dessa frase. O Sartre foi um dos filósofos que mais trabalharam com a responsabilidade, né? E ele fala que ser livre requer de nós responsabilidade. E a gente vem de uma sociedade que viveu muitos avanços, retrocessos, mas que sempre, né, principalmente a sociedade moderna, pós-moderna, a gente sempre tem esse grito da liberdade. Sou livre, né, os direitos das mulheres, direitos das pessoas, sabe? A gente fala muito do nosso direito, meu corpo, minhas regras, sabe? Mas isso tudo é maravilhoso, né? E deve sim ser levantada essa bandeira, mas a liberdade requer de nós responsabilidade, né? Porque a partir dessa liberdade, nós quem escolhemos o que nós vamos escrever na nossa história. Saímos de um lugar de coadjuvantes para protagonistas, não é não? Porque você é o protagonista, você é a protagonista da sua própria história, é você que vai escrever. Mas às vezes isso não é possível, porque, sabe, eu moro com meus pais, eu dependo de outras pessoas, eu faço sim, mas em meio a tudo isso, você escolheu estar nesse lugar. A não ser que você ainda seja uma pessoa de menor, né, assim, que seja menor de idade, mas mesmo assim você pode já começar a entender e a optar, a decidir, sabe, em meio a tudo isso, já começando a aprender, né, a entender que nós somos indivíduos. E como indivíduos, nós temos o nosso mundo, a nossa cabeça, né, e o Sartre, ele diz assim, olha, eu vou parafrasear, tá certo? Mas ele diz algo assim, que não interessa, não importa, ou não interessa, enfim, o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Muitas pessoas vão fazer muitas coisas com a gente, né? Eu estava falando agora há pouco com uma paciente querida, sobre algumas questões que ela vivenciou, né, na infância, na adolescência, e as escolhas dela acabaram a levando para viver um relacionamento extremamente abusivo, porque ela tentou fugir de um ambiente, né? Ela era adolescente, né? Viveu em um lar
extremamente tóxico, violento e tantas outras questões. E aí ela tenta fugir desse ambiente, se casando com um homem muito mais velho que ela. E para tentar fugir, enfim, foi uma escolha para fugir daquela dor, né? Uma escolha baseada na emoção, na dor, na angústia, na tristeza. E eu não estou aqui para trazer culpa, sabe? Ou nada do tipo. Mas, infelizmente, essa escolha a levou a viver 25 anos de muito sofrimento, de dores ainda maiores. Porque esse marido também se torna um abusador. E de todas as formas impossíveis e possíveis. E maltratos e palavras terríveis, sabe, coisas terríveis. E hoje ela deu um grito e disse: não, hoje é o último dia que você fez isso comigo. Isso já tem uns 2 ou 3 anos que ela deu esse grito. E ela disse: não, chega, hoje é o último dia. E basta, você não vai fazer mais isso comigo. Ele fez algo muito terrível. E ela deu um grito e disse: não, a partir de hoje não. E foi tomar as providências. Foi muito difícil, porque mesmo vivendo tudo isso, ele era aquele que alimentava, que colocava alimento dentro de casa e tal. Só que ele trabalhava, só que ele não permitia que ela trabalhasse somente com ele. E ela é uma artesã muito incrível. Ela trabalha com questões manuais e ela começou a fazer essas coisas e tal. E só que ela não entendia, porque ela vivia tão mergulhada no casamento, na dor, nas coisas que ela estava vivenciando. E a gente compreende, né? De uma certa forma. E tudo isso é muito difícil para quem está vivenciando. E eu não estou aqui menosprezando ou trazendo receitinha de bolo. Não, não é isso. Só que às vezes quando a gente está mergulhada na situação, a gente não consegue olhar do lado de fora. A gente não consegue ver saídas. Por isso que é necessário a gente buscar redes. Por isso que o Papo PC está aqui, tá? Para que você venha adquirir conhecimentos e que isso possa te auxiliar de alguma forma. Mas entendendo que é você que é responsável pela sua vida. E foi o que aconteceu com ela. No momento que ela cansou, ela disse: chega. E aí entrou na justiça, fez várias coisas. Ele foi obrigado a sair de casa, né? Porque foi comprovada a vida de violência, de maus tratos, enfim, as coisas que ela vivenciou. Só que aí ela começou a sentir falta, não, mas ele que fazia isso, ele que fazia aquilo e tal. Mas era ele, o provedor, ele era um homem da casa, ele era aquilo, porque ela foi criada que tinha que ter um homem dentro de casa. O homem protege, o homem cuida, o homem faz isso, o homem faz aquilo. Só que ela hoje, depois, é claro, né, de uma busca psicológica, atendimentos, de acolhimentos, de muito assim, ressignificar, né, a história de vida, ela percebeu que a vida toda quem sustentou a casa foi ela. Por quê? Porque ele trabalhava com algo que era ela que fazia. Ele saía para vender o que ela fazia. Quando eles trabalhavam em um certo lugar como caseiro, por exemplo, quem cuidava, cuidava dos animais, fazia as coisas, ele colocava ela para fazer. Então, ela começou a chegar lá: peraí, tudo era eu que fazia. Era eu que sustentava a casa. Então, era eu, não era ele. Era ele, sabe? Ela começou a pensar: meu Deus, como? Eu acreditei a vida toda em uma mentira, que sem ele eu não ia conseguir e tal. E a gente foi trabalhando isso e ela começou a perceber que ela acreditava nisso porque ele dizia isso para ela. Ele fazia. E o abusador, né, essa pessoa que assume este lugar de abuso, aquele que viola, aquele que, enfim, tá ali, sabe? Ele acaba mostrando para a vítima, né, porque essa minha paciente foi uma vítima, que sem ele ela não iria viver, né? Sem ele ela não iria dar conta, sem ele ela não era nada, afinal de contas era ele que supria a casa, ele era um homem, o pai de família, que na rua todo mundo achava o homem perfeito, o homem de grande responsabilidade, mas dentro de casa, sabe? E assim ela começou a perceber que não era isso, era ela. E é isso que o Sartre traz, sabe, nessa frase, pra mim é célebre, porque ele diz assim, não menosprezando o que fizeram com você, sabe, mas tipo, o que fizeram com você, fizeram, e aí? Você vai fazer o que com isso? Você vai escolher qual a decisão que você vai tomar, porque a liberdade requer posicionamentos, decisões, responsabilidade.
Fizeram isso com você, ok. Mas você vai fazer o que com isso? Você vai continuar preso ao que fizeram ou você vai querer avançar? Talvez você que está me ouvindo diga, mas Val, isso é tão difícil. Eu não sei o que fazer, eu não sei como me mover, às vezes eu me sinto presa. Eu me sinto preso e tudo bem, é extremamente natural você se sentir dessa forma. Calma, você não está sozinho, você não está sozinha. Mas você pode buscar uma rede de apoio. Mas, Val, talvez eu não tenho rede de apoio. Busca um atendimento psicológico. Busca ajuda. Não busca ajuda, talvez, em amigos, ou pais, ou padrinhos, ou seja lá quem for, o pastor, o pai de santo, padre. Porque, às vezes, você não vai encontrar pessoas assim, próximas, ou vai ficar com medo de falar, ou vergonha. Busca um atendimento psicológico. Busca um profissional de psicologia. Por quê? O profissional de psicologia não está ali para falar para você o que ele acha, né? Ele está ali não para trazer julgamentos sobre o que você está passando ou vivenciando. Ele está ali para te auxiliar em meio a... Sabe, para mostrar... Eu gosto muito, né? Não sei se eu já falei aqui, mas eu falo muito sobre isso. Então eu dou palestras, eu faço aqui o programa do rádio, eu atendo, eu ministro, enfim. Então, assim, em algum lugar eu falei, se eu já falei, me amem, continuem me amando. E ouço a repetição, porque a repetição traz aprendizagem, né? Então, eu gosto muito da história da flor de lótus. Amo girassol, amo flores, gente, amo a natureza. E eu aprendo muito com a natureza. E a flor de lótus, eu não sei se você conhece, mas a flor de lótus, ela nasce em lugares totalmente, assim, tóxicos. Lugares, sabe, que ninguém dá nada, sabe? Ela nasce na lama, no lixão, no pântano, sabe? Naqueles lugares totalmente, assim, sem beleza, que ninguém gostaria de estar. É exatamente ali que a flor de lótus nasce. Ela consegue extrair daquele lugar tóxico, ela consegue extrair daquele lugar ruim, daquele lugar feio, daquele lugar de lixo, daquele lugar de lama. Ela consegue extrair beleza daquilo. E ela é uma flor linda. Não sei se você conhece a flor de lótus. Pesquisa aí pra você ver, sabe? E a flor de lótus, ela consegue extrair beleza. E ela se torna a beleza daquele lugar. Então, quem passa em um ambiente extremamente feio, vê aquela flor, consegue focar. Porque em meio àquele ambiente totalmente feio, insosso, totalmente improvável, há uma flor linda, uma beleza surreal. Assim é você. Talvez você tenha nascido em um lugar totalmente improvável. Talvez você tenha nascido em uma família extremamente tóxica, em um lar abusivo, sofreu maus tratos, bullying e tantas outras coisas. Talvez eu esteja falando com você, que nasceu em um ambiente que ninguém dava nada. Era visto como uma improvável, como um improvável. Mas em meio a isso, você trouxe beleza a esse lugar. Talvez você diga, eu não posso sair ainda desse lugar, Val, porque esse lugar, eu não tenho ainda condições financeiras de me manter, eu não tenho para onde ir, eu não tenho ninguém. E tudo bem, calma. Vamos uma coisa de cada vez. Acho que, em primeiro lugar, a tomada de consciência de que você precisa tomar decisões mais assertivas, entendendo que a responsabilidade é sua, não pelo ambiente, mas pela sua saúde mental. Sabe, pelo seu futuro, por projetar algo para além. Sabe, essa flor de lótus, em meio a esse ambiente totalmente desfavorável, ela trouxe favor, ela trouxe beleza. Você pode ser essa flor de lótus. Você pode, em meio a tudo isso, ser essa beleza que falta nesse lugar. Busca ajuda. Você não está sozinho. A psicanálise nos faz entender, sabe, que a autorresponsabilidade não é se culpar, é perceber o desejo que nos move, os medos que nos paralisam, e aí, a partir disso, escolher realmente o que nós queremos, escrever da nossa própria história. Tem uma folha em branco aí, e a caneta está na tua mão.
sabe? É você que vai escrever o que fizeram lá atrás, sabe, tá lá atrás. Vamos dar um novo sentido, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essas dores, porque com essa minha paciente não foi diferente. A gente falou sobre as dores, falamos sobre tudo que ela vivenciou, porque ela viveu, não foi mentira. Foi uma vida de muita dor, muito sofrimento, muitos maus tratos, abusos, violência de todas as formas. Mas a gente tem como voltar no passado, como a gente queria, né? Não, uma máquina do tempo, voltar e fazer tudo tão diferente. Ai, como eu queria ter esse poder. Mas infelizmente não temos. Falar sobre o que nos machucou é necessário, sabe? Colocar pra fora, liberar essas pessoas de dentro de nós, não porque elas merecem, mas porque nós merecemos. Nós tivemos aqui um programa que falamos sobre o perdão. Não falando de uma forma religiosa, mas falando o que a ciência diz sobre o que é o perdão. E o perdão não é sobre o outro, é sobre mim. É tirar aquilo, sabe, que me machuca, aquilo que está como entulho, impedindo que bons sentimentos, boas emoções fluam de dentro de mim, sabe? Mas a psicanálise nos diz que não é sentir culpa, não é assim, não é viver uma história de culpa, eu fui culpado, eu fiz isso. Não, a autorresponsabilidade não é isso, mas é perceber esse desejo que nos move, mas também o medo que nos paralisa. É natural sentir medo, medo é normal. Agora, por que está nos paralisando? É compreender isso. Agora, e aí assim, a partir disso a gente vai escrever uma nova história. Pense aí um pouquinho comigo em uma escolha que você adiou. O que foi que estava por detrás desse adiamento? Será que foi medo? Vergonha? Culpa? Ou desejo de agradar? Pense um pouquinho. Reconhecer esses fatores é o primeiro passo para retornar à primeira narrativa. Fecha aí os olhinhos de novo. Visualize uma situação que você precisa enfrentar nesse momento. Algo que você precisa enfrentar. Feche os olhos. Pergunte para você. Qual desejo ou necessidade minha está envolvida nessa escolha? O que me impede de agir? Como eu posso assumir a minha posição de sujeito? Sabe? Pense. Como eu posso assumir a minha posição de sujeito tomando a decisão de como eu quero ser? Tomando essa decisão de acordo com o que eu quero ser. Pense um pouquinho. Respira fundo. Perceber o próprio desejo. Como é que a gente pode solucionar isso? Em primeiro lugar, queridos, perceber o próprio desejo. Em um processo analítico, que foi o que aconteceu com essa minha paciente, e que acontece comigo, e que acontece com aqueles que buscam o autoconhecimento e vivem uma autorresponsabilidade, entendendo que eu sou a protagonista da minha história. A gente faz um processo analítico, né, que é o que a psicanálise nos sugere, nos traz e nos coloca em um lugar de responsabilidade com a nossa história. A gente começa a entender o que é que me move, perceber o meu desejo. Quando essa minha paciente ela começou a ter insights de coisas que ela vivenciou, ela começou a falar sobre a dor. E quando ela foi colocando todo esse lixo que estava entulhado dentro dela, sabe? Toda aquela dor que estava impedindo dela ver que era ela que era a provisão da casa. Era ela que trabalhava. Aquele homem só era aquilo tudo que todos viam porque tinha ela ali, sabe? Fazendo as coisas, cuidando da casa, da família, da alimentação, do trabalho. Na realidade, ele a explorou de todos os lados. Só que, como um bom manipulador, ele manipulava a situação em favor dele. E ele fazia com que ela acreditasse que sem ele, ela não poderia viver.
Quando ela começou a falar sobre as dores, quando ela começou a falar sobre aquilo que doía, sobre quando ela começou a tirar todo o lixo que está lá escondidinho, sabe? Porque às vezes a gente tende a jogar as coisinhas para baixo do tapete. Vai jogando lixinho, não quero pensar sobre isso, não quero pensar nisso, não, isso dói, vai jogando. Só que, sabe, o lixo, uma voz, a algum momento ali o vento vai, o tapete levanta e o lixo vai todo, sabe? O inconsciente, ele sempre vai trazer, sabe, as coisas do desejo, vai sempre tentar sair. É algo que nos move. E aí vem os conflitos, vem as angústias. Por isso que nós precisamos compreender, sabe? Perceber o nosso próprio desejo. Reconhecer os obstáculos internos. Quais são os obstáculos que estão dentro de mim, que às vezes eu acredito que são intransponíveis? Sabe, queridos, decidir é um ato de autorresponsabilidade e de protagonismo psíquico. Precisamos refletir sobre nós, entendendo quem nós somos, quais os desejos que nos motivam, que nos movem, quais são os medos que nos paralisam, quais são os obstáculos internos que muitas vezes tentam e parecem ser tão intransponíveis para nós e que muitas vezes tentam nos paralisar. Será que realmente as coisas são maiores do que a gente? Porque quando a gente é criança... A Web Rádio Sertão 09 é a pioneira em Tremedal em ter uma programação eclética e diversificada para atender a todos os públicos, informando, entretendo e evangelizando, pois na Web Rádio Sertão 09, a prioridade absoluta é o ouvinte. Seja sempre solidário, evite escandalizar o próximo. Tenha sempre atitudes justas e honestas, pois nisso consiste as boas virtudes humanas. Sertão 09, a web rádio que comunica o bem. Não desperdice o que o planeta te dá. Vamos trabalhar juntos para evitar desperdício alimentar e de água, para manter o planeta verde e saudável. Evite comprar comida em excesso e use-a antes de vencer. Recicle e composte material orgânico. Tome banhos curtos e evite deixar a água correndo enquanto se escova os dentes. Sertão 09 da Salininha de Tremedal. Faça a sua parte na preservação do planeta. Olá, meus amores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo bloco aqui do nosso Papo Psi. Eu sou a psicóloga Valdeci Oliveira e para mim é uma grande alegria ter você aqui com a gente, tá certo? E aí, galerinha do YouTube, beijocos pra você. Obrigada aí por compartilhar o nosso trabalho aí da nossa playlist. Compartilhe com pessoas queridas. Dá um like, né? Dá um likezinho aí, curte a gente, para que o YouTube veja, assim, a preciosidade que é o nosso trabalho aqui da Web Rádio Sertão 09. Fala sobre a Web Sertão 09. Compartilha aqui, nós temos programações maravilhosas aqui. O Evangelista Costa tá sempre trazendo programações, assim, pensando em você, pensando na acessibilidade, na história aí da pessoa com deficiência, trazendo questões da religião, trazendo questões da vida humana, né? Ele tem programas maravilhosos, tem aí o Papo da Pessoa com Deficiência, e onde ele traz entrevistas, sempre está fazendo coisas bacanas, então compartilha aí também, né? Para que Espaço PCD, para que você possa, hoje todos os sábados, né, às 10 horas da manhã, tem também o Espaço Semear, então assim, tem assim, coisas muito boas aqui, tá certo? Você pode compartilhar. Quero agradecer também aos nossos colaboradores aí, as rádios parceiras que sempre têm passado aí o nosso programa, né, o Papo Psi, os outros programas aqui da Web Rádio Sertão 09, né, o Ribamar mesmo lá do Rio de Janeiro. Abraços, Ribamar. Quero agradecer. A semana passada, né, a Rádio Senzala, né, passou o programa falando sobre o Setembro Amarelo. Quero dar um beijo aí pra vocês, queridos, a galerinha aí do Ceará, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Tremedal, Brasil, mundo, a galera aí de Angola. Beijo pra todos vocês, muito obrigada, queridos. Assim, existem vários países aí ouvindo a Web Rádio Sertão 09, muitos queridos assim têm mandado mensagem. Muito obrigada. Muito obrigada. Se tudo isso aqui tem acontecido, tudo isso é possível porque você está conosco, e para nós é uma grande alegria ter você aqui com a gente, tá certo?
No primeiro bloco, nós exploramos um pouco a autorresponsabilidade à luz da psicanálise. Agora, nós vamos ver como este conhecimento pode ser aplicado no dia a dia, fortalecendo o protagonismo de cada um. Tá certo? Então, nós vamos analisar um pouco de algumas histórias, vamos falar um pouco sobre a nossa autorresponsabilidade, como nós podemos nos tornar protagonistas da nossa história. Porque você não é um coadjuvante, você não é aquele que está ali ao lado, você é aquela que escreve a sua história. Vamos lá? Sabe, queridos, em atendimentos clínicos e grupos terapêuticos, encontramos muitas pessoas que sentem que a vida acontece com elas e não por elas. Na psicanálise, nós chamamos a atenção para o sujeito dividido. Como assim, Val? Uma parte deseja agir, outra parte se mantém presa a medos inconscientes. Reconhecer essa divisão é essencial. É só quando o sujeito se torna consciente do que o move que ele pode escolher de forma responsável. Quando a gente entende que nós somos seres divididos por desejo e por demandas externas, aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nos foi imposto, né, por aquilo que fomos aprendidos, que nos foi ensinado, né? No outro dia eu estava vendo um caso interessante de um professor meu, a gente estava em uma aula e ele falando, um professor de psicanálise, beijo, amore, né? E assim, ele falou algo engraçado da sogra dele, que eles estavam, ele estava na casa da sogra fazendo algo e tal, aí de repente a sobrinha, né, dele, no caso, né, aí chega assim, fez algo engraçado. A menina tava de saia sentada, a menina pequenininha, de 4 ou 5 anos, e aí sentou, abaixou assim, de saia, as pernas abertas, né, e aí a sogra dele deu um tapa na menininha, assim, deu um tapa, e disse, menina, senta de perna fechada, menino, senta de perna aberta. E aí a gente começou a dar risada dele, disse, nossa, como a gente vai aprendendo que menino senta de uma forma e menina senta de outra forma. Menino usa azul, menina usa rosa, né? Muitas coisas não são aprendidas, né? Assim, a gente vai, as pessoas vão nos ensinando e a gente vai tendo aquilo como verdade. Eu tenho uma sobrinha, hoje ela tá com 13 anos, do Dica, a minha Florzita, vai fazer agora dia 21 de outubro, ela faz 14 anos. E aí, quando ela era pequenininha, minha cunhada, a mãe dela, né, ama rosa, meu povo. Pense, eu brinco que ela é a mulher do Pink, né? E aí ela ama rosa, tudo dela é rosa. E aí, quando ela teve a primeira filhinha, né, a Duda, ela queria vestir Duda de rosa, só rosa, 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 porque ela dizia, não, menina, fica linda de rosa e tal, não sei o que. Eu disse, cara, isso é um sonho teu, não é da menina, não. Será que ela vai gostar de rosa? Né? E ela, não, mas eu gosto, aí vamos, ela fica tão linda de rosa, era flu-flu rosa, era calcinha rosa, era tudo rosa. E aí Dudica foi crescendo, e Duda tem assim, ela é muito assim, eu dou muita risada com ela, porque desde muito pequena, ela sempre teve assim uma personalidade muito assim, sabe? De dizer, não quero isso e não quero mesmo. Pequenininha, gente, era algo incrível. Então, quando ela foi fazendo 1 ano, 2 anos, ela sempre tendia, assim, a gente mostrava as cores, assim, a gente saía pra lojas, assim, pra comprar a roupinha dela e tal. E aí, às vezes, a gente ia pro shopping fazer um lanche, aí parava em uma loja, ela já ia direto no azulzinho. Ela ama azul, desde muito pequena. E aí, a gente brincava, assim, a gente pegava a roupa, assim, ela sacudia, assim, a cabecinha que não, e aí é direto no azul. Aí minha cunhada, não, mas é feio, mamãe, que não sei o quê. Ela balançava assim a cabeça e não vestia, era um negócio, batia o pezinho e não vestia. E se a gente vestisse, ela ficava assim com a carinha emburrada, chorava, era um negócio. Eu disse, deixa essa menina de azul. E aí pegava o azulzinho, aí ela abria os dentes assim, ria, dava gargalhada, ficava passando a mãozinha assim na rua. Gente, pequenininha, gente, o troço. Pequenininha. E aí quando a gente dava muita risada, né? E até hoje, assim, hoje ela ama azul, tudo dela é azul. Mas desde pequenininha, ela sempre teve um desejo próprio, sabe? Assim, ela botava o pé, isso que eu quero. Mas assim, sabe? Já minha cunhada era muito rosa. Tudo bem, é o que ela gosta, beleza. Tem gente que gosta de rosa, né?
Agora mesmo estamos aí no Outubro Rosa. E aí eu dou palestra em alguns lugares, né? Porque eu sou psico-oncologista e falo muito sobre a questão da prevenção, sobre o câncer de mama e outros, né, lugares. Aí a gente vai dar palestras em outros lugares. E aí, quando a gente vai, encontro de mulheres, vai de rosa. Eu digo, gente, sério? E aí, vamos lá de rosa. A pantera cor de rosa, eu aqui. E aí, quando eu vou brincar, assim, brinco muito, gente. Eu sou muito assim, sabe? Vocês já perceberam, né? Ninguém nem percebeu, né, meu povo? E aí, quando a gente vai assim, minha sobrinha, ela gosta muito de azul. Mas foi algo que muito desde pequena, sabe? Ela sabia muito assim. Ela começou a escolher as decisões dela. Ela tomou decisões, não, eu não quero. E hoje, né, já grandinha, com 13 anos, ela hoje se torna mais consciente. Ela já faz análise há um tempinho, né? Desde pequenininha que eu já coloquei. Coisa de psicólogo neurótico, enfim. Eu disse, não, ela vai fazer análise e tal, só para compreender, para tomar decisões mais assertivas, para ela entender o que ela decide para a vida dela. Então, assim, eu, né, contratei uma psicóloga que é amiga minha e tal, e ela faz atendimentos com essa minha amiga, que é uma psicóloga maravilhosa. Então, assim, ela começou, ela toma decisões até na escola, o rendimento foi bem melhor. Hoje, quando ela vai decidir coisas, assim, ela senta muito comigo, né? Assim, pra conversar, a gente é muito parceira. Ela, às vezes, as coisitas dela, ela chega, ela senta com os pais e conversa. Ela, olha, eu quero fazer isso, agora mesmo ela tá fazendo curso de artes. E ela disse, não, eu quero fazer esse curso por causa disso e tal. Ela projeta coisas pro futuro. Então, eu vejo muito, assim, sabe, assim, esse boom, ela pega toda, ela é muito obstinada naquilo que ela quer. Quando ela quer uma coisa, sai de baixo. Então eu digo, pega toda essa energia que você, sabe, foca nas coisas e foca em coisas que vão te trazer bons resultados. E desde muito pequena também eu levava muito, sempre a levei para fazer obras sociais. Então a gente sempre ia pra rua desde muito pequenininha. A gente ia entregar roupas a pessoas em situações de rua, comida, sopa, né? Eu sempre a levei para ver condições de pessoas e se solidarizar com essas pessoas, né? Então, assim, ela tem um cunho social muito grande, porque desde pequena a gente já levava para ela ver, né? Que hoje, ela, graças a Deus, a gente tem condições de dar, né? Ela sempre teve os melhores brinquedos, tudo isso, mas sempre dividiu com os amiguinhos, com os colegas. Nunca se sentiu melhor do que os outros. Eu uma vez vi uma entrevista, né, quando eu era criança, da Sandy, né, do Sandy Júnior, né, a filha de um dos da dupla Chitãozinho e Chororó, onde ela disse que a Noemi, a mãe dela, ela agradecia muito pela mãe que ela tinha, porque ela tinha tudo para ser uma criança, uma adolescente deslumbrada com tudo, porque eles eram filhos de famosos, né, tio e pai famosos. Eles se tornaram famosos muito crianças, com 5, 6, 7 anos. Ficaram muito famosos. A fama chegou de uma forma assim, mas eles tiveram uma mãe que soube trazer equilíbrio para isso. Então, em casa, quando eles chegavam do glamour, da fama, dos fãs, de tudo aquilo, a mãe chegava e dizia, você não é melhor do que ninguém. Você aqui na escola, você é uma estudante como qualquer outro aluno. Você é uma criança como qualquer outra. Você vai brincar, você vai colocar o pé no chão, você vai conversar. Você não é melhor do que ninguém. Você é a Sandy Júnior, a dupla lá fora. Aqui dentro você é minha filha. Na escola você é uma aluna, respeita o professor, conversa com seus colegas, sabe? Trouxe sempre uma responsabilidade no entendimento de dizer quem ela era. Sabe? Então, assim, a gente tem essa responsabilidade de mostrar para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para as crianças que estão ao nosso redor, que elas não são melhores do que ninguém, mas que elas têm uma responsabilidade com a vida dela, né? E que elas podem auxiliar outras pessoas, aqueles que quiserem, é claro. E não foi isso diferente. Hoje eu vejo Dudinha crescendo e eu fico muito, assim, orgulhosa da menina que ela está se tornando, de uma menina generosa, uma menina bondosa, uma menina que, sabe, assim, tem decisões de estudar, de crescer na vida, mas não subindo em cima de outras pessoas ou pisando em outras pessoas, mas ajudando outras pessoas, né? Isso é muito legal. E talvez você olhe assim, mas Val, eu não tive isso. Você não teve, mas você está ouvindo isso aqui agora.
E o fato que você não teve, não significa que você não pode desenvolver isso em você e sabe deixar as sementinhas para outras pessoas, né? Que a gente está aqui para isso. Porque quando a gente se torna consciente daquilo que nos move, a gente escolhe de forma responsável, sabe, as nossas coisas assim ao nosso redor. Uma paciente uma vez, sabe, ela chegou para mim, ela disse assim: olha, Val, eu sempre adiava decisões importantes porque eu tinha medo de errar. Sabe, quando ela começou a perceber e explorar os motivos inconscientes dessa paralisia, ela começou a perceber que ela tinha medo de desaprovação, se sentia culpada e tinha muita vergonha. Ela começou de pouquinho em pouquinho a assumir pequenas escolhas. E começou a perceber, que coisa linda, de uma forma de desabrochar, gente. Ela começou a perceber que ela era autora da sua própria história. E você, ouvinte? Consegue identificar algo que você está adiando por medo? Ou por alguma força interna que ainda não reconheceu? Agora eu vou propor para você um exercício mental. E aí, quer viajar comigo? Vamos lá. Pense em um conflito ou um desafio atual. Pergunte-se: quais desejos inconscientes estão envolvidos nesse desejo, nessa decisão? O que me impede de tomar uma decisão? Como é que eu posso assumir a minha posição de desejo? Como eu posso assumir a minha posição de sujeito, escolhendo com consciência? Vamos refletir um pouco? Pense um pouquinho. Como você pode assumir a sua posição de sujeito, escolhendo com consciência? Pense um pouquinho nisso. Respire fundo. Pense como tomar consciência daquilo que te move. Tomar consciência do que nos move e escolher apesar do que nos traz medo é a consciência da autorresponsabilidade psicanalítica. Sabe, queridos, a gente vivencia muitas situações difíceis na vida, né? Eu não tive a oportunidade em nascer em um lar como Duda talvez está tendo hoje. E isso não quer dizer que Duda não teve os conflitos dela, não somente de rosa ou azul, mas tantos outros, né? Porque, assim, cada cabeça é um mundo. Por mais que a gente tente facilitar a vida dos nossos pequenos, eles vão ter que vivenciar situações adversas, desafios, porque são os desafios que vão nos fazer crescer. Talvez você olhe para o seu passado e veja coisas tão difíceis que você enfrentou, dores, machucaduras, olhares de reprovação, palavras que tentaram fazer você retroceder, que tentaram mostrar para você que você não era nada, que você não ia conseguir. Mas mesmo assim você chegou no lugar que você está hoje. E foram exatamente esses caminhos que te trouxeram até aqui, né? Eu já contei para vocês a história que uma vez um pastor querido, Luciano Subirá, ele contou, e para mim essa história ficou marcada. Ele falou de um rapaz, né, que foi pedir oração a ele, e para mim essa história reflete muito, assim, sobre a questão da nossa autorresponsabilidade, né? Mas também dessas nossas escolhas, que às vezes a gente a gente precisa ter uma consciência, uma tomada de consciência e não permitir que os nossos medos nos paralisem. Mas primeiro eu preciso entender por que eu tenho medo disso, né? E aí o pastor Luciano Subirá, que para mim é um mestre de excelência, assim, um professor, assim, um homem muito usado por Deus, ele conta que um dia esse homem foi pedir oração a ele, pedindo conselho, né, por conta de um filho, e esse rapaz chega: pastor, eu tenho um filho que não quer nada, sabe? Esse menino, ele sempre estudou nas melhores escolas, ele sempre fez coisas. Eu já contei isso pra vocês, mas assim, eu já contei uma vez, mas eu acho de suma importância trazer, talvez alguém ainda não tenha ouvido, né? E se ouviu, pega aí novamente, né? É sempre bom ouvir as mesmas coisas, nos traz aprendizado, né? Nos traz fortalecimento.
E aí ele conta que esse filho, ele não queria nada, estudou nas melhores escolas, eu dei sempre o que esse menino precisava, dava além daquilo que ele precisava, o menino estudou nas melhores escolas, tinha os melhores brinquedos, tinha as melhores coisas, conhecia os melhores lugares, sabe? A gente sempre fazia tudo, eu e a mãe dele por ele, sabe? Esse menino nunca teve falta de nada, pastor. Sabe, ele nunca teve falta de nada, sabe? Eu fiz de tudo para que meu filho sempre fosse o melhor, mas esse menino não quis. Entrei em uma escola, nunca foi o melhor, nunca fez nada, sabe? Sempre passava arrastado. Entra em faculdade, não consegue concluir, faz curso, não consegue concluir, ele não quer nada. E eu não sei o que fazer com esse menino. E aí o pastor fica assim ouvindo, né? E aí ele continuou falando, ele disse, rapaz, sabe por quê? Eu tive que viver, e se ele tivesse vivido o que eu vivi, foi muito sofrimento para eu chegar até aqui. E eu tento fazer de tudo que meu filho não passe pelas coisas que eu passei. E aí o pastor olhou para ele e disse, e o que foi que você passou? E aí ele começou, pastor, o senhor não sabe da minha vida, não. Hoje eu sou um grande empresário, eu sou um homem de muito sucesso, mas eu vim da roça, sabe? E os olhos começou, né, assim, a ficar assim, com as lágrimas. Ele disse, eu vim da roça, trabalhávamos eu e meu irmão com meu pai. E aí a gente acordava 3 horas da manhã todos os dias para ir para a roça, pegar os alimentos, tirar da roça, colocar em uma carroça, encher a carroça para que um burrinho levasse para a cidade. Aí a gente acordava de manhã cedo e levava para abastecer, né, o comércio local da cidade. E todos os dias era isso. E a gente trabalhava, aquele trabalho braçal para encher a carroça. E quando a gente voltava, tomava um café, comia alguma coisa, ia para a roça trabalhar, para fazer a plantação, tudo aquilo, e ainda tinha que voltar para a escola. Era uma vida muito difícil. E você não sabe, pastor, um dia o meu pai, sabe, assim, a gente foi e aí o burrinho ficou doente e a gente tinha que levar, né, as verduras, os legumes para os fornecedores, né, para que eles pudessem abastecer um comércio local. E quando a gente chega, meu pai disse, agora ele, você vai ter que levar. Meu pai já era um homem mais idoso, eu era mais forte, e o senhor não acredita, meu pai me fez empurrar a carroça. Eu tive que empurrar a carroça pela cidade, todo mundo me vendo, humilhação. E todo mundo teve que me ver empurrando a carroça. E eu jurei para mim mesmo que eu iria sair dali, que eu ia dar certo na vida, que aquilo não iria mais acontecer. E o pastor olhando para ele, e com o olhar cheio de amor, né? E assim, muito influenciado pelo Espírito Santo, ele disse, pois é, faltou a carroça na vida do seu filho. Aí ele virou assim, meio que, como assim? Só quer que eu faça meu filho passar disso? Não, pastor, o senhor não sabe. E começou a falar, né? Ele disse, você impediu que seu filho passasse pelos processos dele. Porque você não conseguiu perceber que foi a carroça que te trouxe até aqui, né? Esse momento foi o momento da tomada de decisão, né? E aí aquele pai tomou, sabe, aquela consciência, porque ele nunca tinha pensado que foi exatamente naquele momento que o pai dele o fez carregar, né, arrastar aquela carroça, aquele momento que foi extremamente difícil, e o pastor não desfez que aquele momento foi difícil, mas foi exatamente o momento da decisão dele. E aí aquele pai tomou aquela, sabe, aquela consciência, ele entendeu que foi exatamente naquele momento que ele decidiu, que ele se responsabilizou pela vida dele, né? É claro que talvez o pai desse rapaz que o fez entrar, né, na cidade com a carroça, claro que o pai não fez aquilo para humilhá-lo. Era a garantia do sustento. Era o que eles tinham. E era um pai que vivia daquilo. Então era uma outra geração, era uma outra forma de pensar. Mas aquele rapaz se sentiu humilhado. E com certeza deve ter sido, né, pelos amigos, as coisas ali, vivenciando as pessoas olhando que fazia aquele trabalho para um animal, né? Quem sabe ele se sentiu dessa forma, enfim, não sei. Mas aquilo ali que o fez trabalhar incessantemente para se tornar um homem de sucesso que ele se tornou. Porém, aquela criança ainda estava ali feridinha ali dentro. E ele não queria que o filho dele vivesse as dores que ele viveu, mas o filho dele não iria viver as mesmas dores. Até porque ele não estava trabalhando na roça e acordando o filho todos os dias 3 horas da manhã. Mas o filho dele precisava passar pelos obstáculos, sabe, para criar músculos, para ter uma musculatura emocional. Então ele criou um filho extremamente que que teve muitas facilidades na vida, não teve que lutar para ter nada. Então assim, eu acho esse exemplo muito interessante, porque às vezes a gente quer impedir nossos filhos, nossos sobrinhos, pessoas que nós amamos e que educamos, que vivam seus próprios obstáculos por causa das nossas experiências, mas as nossas experiências são nossas.
E as nossas experiências foram elas que nos trouxeram onde nós estamos aqui hoje. As nossas responsabilidades, as nossas tomadas de decisões. Quais são os medos que têm impedido você de tomar decisões mais assertivas? Será que são as carroças da vida que você está querendo impedir que outras pessoas carreguem? Quais foram as carroças que você teve que enfrentar, carregar, mas que fizeram chegar onde é que você está hoje? Sabe, queridos, hoje falamos sobre autorresponsabilidade, sobre escolhas e protagonismo. Sempre olhando para a vida como sujeitos psíquicos em construção. Cada decisão consciente é um ato de coragem. Cada página em branco que recebemos é uma oportunidade de escrevermos de uma forma mais consciente e verdadeira. Lembre-se, meu amor, somos autores da nossa travessia. E a psicanálise nos ajuda a entender os nossos desejos, os nossos medos e as nossas forças internas, para que possamos escrever nossas histórias com mais presença e autenticidade. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. E que esse Papo PC de hoje traga uma reflexão sobre a sua vida. Que você pense em você como alguém de valor, mas se responsabilize pela sua história. Talvez você não tenha sido responsável pelo que fizeram com você. E eu acredito que não foi. Mas você é responsável com o que você vai fazer, com o que fizeram com você. Então, assim, pense um pouquinho nisso. Muito obrigada por acompanhar nosso Papo PC de hoje. Até o próximo encontro. Cuidem da sua história e das suas escolhas. Beijinho, tchau, tchau. A Web Rádio Sertão 09 apresentou Papo PC com Valdeci Oliveira.